A gente vive um tempo de crescente número de instituições teológicas, um número de teólogos e pastores sendo formados em diversas instituições, e algumas igrejas do século XX, a gente pode entender que muitas pregações elas estão sendo guiadas mais pelo conhecimento humano do que pela ação do Espírito Santo. E eu tenho percebido que muitos pregadores também têm aberto mão de alguns princípios, por exemplo, a inerrância das escrituras, né? O que você considera como pregador? O que o pregador jamais pode abrir mão quando vai proclamar a mensagem? Eu coloco no livro, assim, de maneira não muito extensa, quais são os pressupostos teológicos que devem preceder a pregação. Uhum. Entre eles, eu vou citar alguns assim, mas e tem outros também, mas primeiro é crer que as Escrituras, que a Bíblia é a palavra de Deus. Uhum. Como dizia um antigo professor do Seminário de Campinas, já falecido há muito tempo, é fato que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque todo mundo inventa uma história e fala que está na Bíblia. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a fonte do conteúdo da minha mensagem. Segundo princípio é que Deus é a razão da pregação, não sou eu. Porque Ele é um Deus que fala, continua falando através da sua palavra. Né? Esse é um outro princípio que a gente não pode. Terceiro princípio, que existe uma relação estreita entre o Espírito Santo e a pregação. Nós dependemos da ação do Espírito Santo. Então, isso também é fundamental. A gente não pode abrir mão disso. Terceiro, pensando na ideia de que Deus é a razão da pregação, eu também diria que Deus ele é o protagonista da sua palavra. Então, se você pregar tendo isso em mente, que a palavra determina a mensagem, que a Bíblia é a palavra de Deus, Deus é o protagonista, ele é a razão da pregação, a gente se coloca no lugar da gente de servos da palavra. E isso a gente não pode abrir mão, nós estamos para servir a palavra. Né? Agora, se você acredita que a Bíblia não é a palavra de Deus, eu não estou falando aqui de você ter assim, divergências em interpretação de textos. Sim, sim. Eu estou dizendo você não acreditar que Deus se revelou de maneira especial através da palavra. Na teologia a gente aprende que Deus tem a revelação natural e a revelação especial. E as escrituras é a revelação especial de Deus. E a gente vive um tempo onde está acontecendo muitos ruídos na nossa pregação, né? Seja pela postura dos pregadores em relação aos temas da sociedade, seja pelos próprios membros que estão presos nessas questões políticas, ideológicas, essa polarização que muitas vezes a gente tem vivido ao longo dos últimos anos. Como é que um pregador ele pode distanciar-se desses ruídos e trazer luz, aquilo que as escrituras dizem, sem deixar ser levado pelos ruídos da sociedade contemporânea? A pergunta é difícil, assim. Merece uma tese de mestrado. O fato é que, assim, infelizmente, a gente vivemos dias difíceis hoje na sociedade. A gente vive uma cultura que eu chamo de cultura dos haters, do ódio. Se você é uma pessoa pública, como um pastor é uma pessoa pública, né, seja mesmo que você seja uma pessoa só que está nas redes sociais, né, e você vai perceber logo isso. Se você falar numa rede social, postar, eu amo o meu pai, e você é uma pessoa pública, você vai receber comentários de haters dizendo que você é sexista, questionando por que você não mencionou a sua mãe. Basta você entrar em qualquer vídeo de YouTube, live, e ler os comentários do lado. As pessoas são... Elas demonstram essa necessidade de destruir e questionar. Então, quando teve as eleições agora, né, e eu procurei assim, tomar muito cuidado com o que eu falava nas eleições, e que teve lá o resultado das urnas, e tinha gente
revoltados de um lado, gente feliz do outro, e no meio da igreja. E eu resolvi, em vez de dar uma palavra, eu resolvi fazer uma oração. Eu escrevi uma oração, pedindo paz, amor, perdão. Né? E a maioria disse amém. Mas eu comecei a receber recados assim, isentão, e não sei o quê, de pessoas que gostavam de A e pessoas que gostavam de B. É um negócio muito difícil, né? Então, assim, mas essa ideia, essa experiência ilustra bem o momento que vivemos. Isso significa que nós, pregadores, devemos estar, primeiro, devemos estar preparados para receber críticas. A gente vai, principalmente quando aplicamos a palavra de Deus ao contexto político-social. Né? Agora, o princípio que a gente deve adotar quando a gente fala sobre questões tão sensíveis, né, que envolvem, às vezes, questões políticas, ideológicas, é o princípio de que nós somos servos de Deus. Nosso papel é promover a paz, o amor, a justiça, e não botar lenha na fogueira. Esse é o meu princípio. Eu não estou dizendo que a gente não tem que questionar a injustiça, sim, mas de uma maneira diferente dos haters. Se você tem uma visão bíblica sobre um fato, exponha a sua visão bíblica com assim, honestidade e com respeito. Esse é o meu conselho para os pregadores. Agora, evita entrar em conversa que não vai levar a nada também, porque é confusão. Eu tive uma experiência, foi engraçado, porque foi no dia da Reforma Protestante. E eu fiz um texto sobre a Reforma e acabei publicando o texto. E alguém me procurou. Olha, isso não é hora de você criticar a Igreja Católica. Nós estamos numa causa muito maior agora. E era véspera de eleição, né? Eu falei, meu irmão, não estou criticando ninguém. Eu estou só falando sobre a reforma. É muito complicado. Qualquer coisa que você falar hoje, pode ter certeza. Se você tocar nos assuntos sensíveis, sexualidade, identidade de gênero, posição política, você vai pisar em campo minado. E você tem que pedir muita sabedoria para Deus, para como orientar a igreja em tempos de haters. Que Deus dê graça e sabedoria.